Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí de volta com nossos vídeos ligados à parte de fresagem, nosso segundo vídeo aí falando sobre seleção de ferramenta. Beleza, vamos aqui para uma simulação para a gente entender aquele contexto que eu estava comentando, né, de você ter, por exemplo, um canal, né, para fabricar lá na fresagem e necessitar utilizar uma ferramenta com diâmetro menor, né? Vamos fazer aqui uma simulação aqui rapidinho. Vem aqui no Mastercam. Deixa eu colocar aqui vista de topo aqui só para entender o contexto. Esse software, né, ele simula, né, usinagem CNC, né? Você faz o desenho e ele gera o código, né? Aí para quem não é tão familiar com essa parte de CAM, né? Eu particularmente nunca fiz vídeo, né, sobre CAM especificamente. Já mostrei alguns vídeos de simulação do Mastercam, né, mas para questão do contexto ali, de fabricação, né? Tem muitos vídeos na internet falando aí sobre CAM, então não acaba sendo o meu foco aqui no canal. Mas vamos lá. Vou fazer aqui uma simulação aqui rapidinho. Vou fazer aqui uma linha qualquer no centro. Beleza. Escolher aqui a máquina. Escolher aqui fresagem, obviamente. Vamos girar aqui ele um pouco. Então eu vou fazer aqui deixa eu mostrar aqui de topo. Aqui é o seguinte, né? Eu vou simular uma fresa passando aqui no centro, né? Vamos supor que seja um canal que vai ser fabricado aqui, tá bom? Então vou utilizar uma fresa aí e essa fresa aí ela vai ter o diâmetro já final do canal, só para a gente fazer uma análise, tá bom? Vou colocar aqui contorno mesmo. Beleza. Então, aqui também esse software vai servir para a gente porque ele mostra uma série uma biblioteca muito vasta, né, de ferramentas, né? Então, vai ajudar aí para a gente. Pronto, aqui exemplo, aqui é a biblioteca de ferramentas, né? Ou aqui é a parte de edição das ferramentas, né? Mas aqui a gente consegue escolher os tipos, né? E aqui a gente tem os principais tipos aí ligados à fresagem, né? Fresa de topo, né? Fresa, né, com raio na extremidade, né? Fresa, no caso esse aqui ele tem a relação esférica, né? Esse aqui tem os raios na lateral, né? Cabeçote faceador, né? Enfim, vou colocar aqui uma fresa de topo. Aqui está as dimensões dessa fresa, né? Quando a gente fala de fresa, né, algumas características importantes: diâmetro, né, para aquela questão ali da dimensional, né? A geometria, né? Aí vem um detalhe interessante que é sobre a condição da geometria, né? Essa fresa, ela tem como área de contato, né, essa região, né? Então ela pode estar utilizando ou toda a região ou utilizando parcialmente, né? Você pode estar fazendo um corte lateral, né, para a esquerda, um corte lateral para a direita, utilizando só a face dela, né? Utilizando só a face dela, né? Obviamente, quando você vai utilizando só a face, né, ela vai penetrando na peça, ela pode penetrar completamente, né? Ou você pode estar fazendo, exemplo, um corte mais lateral e ele está penetrando a face e a parte lateral. Mas ele pode, inclusive, também pegar sua face, né? Se ele pega uma região, por exemplo, você inclina uma peça, ele vai estar ali só pegando a face. Então, essa é a área de contato útil, né? Mas ele pode estar utilizando ali de forma intercalada. Vai depender da posição, tipo de execução que você vai estar fazendo. Beleza, então a fresa de topo ela tem essas características, né? Mas um ponto importante é essa parte dimensional e principalmente quando ela vai ter o que a gente chama mergulho, né? Vai penetrar ali na peça, né? Como esse caso aí que a gente está fazendo o canal. Bom, então nesse caso eu vou deixar ela com diâmetro de 25 milímetros mesmo. Deixar do jeito que está aqui. Deixa eu. Não, deixar aqui desse jeito mesmo, confirmar. Eu vou aqui para outros parâmetros. Aqui a questão de fixação, aqui não vou precisar de do cone. Eu vou deixar a usinagem ali pelo centro, né? Aqui está indicando que vai ser uma usinagem pelo centro. Mas aqui alguma coisa. Aqui eu vou colocar o passe máximo dela. Esse aqui é interessante, esse aqui, né? Estou deixando um passo máximo de 2 milímetros. E a gente sabe que na prática a fresa em si, né? E aí um detalhe, eu falei fresa, até me lembrei de um aluno que ele sempre confundia, ele chamava a, a máquina, né, a fresadora de fresa, né, e chamava a ferramenta de
fresadora, né? Então, o mais comum é você estar chamando a máquina, né, de fresa, né? Vou ali na fresa, tal, né? Então acontece esse equívoco muitas vezes, né? Então fresa aí está ligado à ferramenta, né? Beleza. Então aqui no caso é a profundidade máxima, né? E aqui um corte de acabamento de 1 milímetro. Aqui é referente à entrada, eu vou deixar aqui zerado. Beleza. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse aqui é importante. Eu vou deixar a profundidade aqui de 15 milímetros. Né? Vou deixar aqui menos 15. Ok. Só isso mesmo aqui. É uma simulação simples. Aqui a gente está vendo aqui superficialmente, está vendo aqui os movimentos, né? Essas linhas, vou até ampliar aqui. Essas linhas representam os movimentos úteis da fresa, né? Ou seja, toda vez que ela vai executar um corte, né, ela vai ter aquela profundidade ali específica, né? Ela vai tirando aquele, no caso ali os 2 milímetros, né? Aí de corte, essa parte aqui de cima, ela representa os movimentos em vazio. Ou seja, toda vez que a fresa ela fez o corte, ela sobe e vai fazendo aqui esse espaçamento. Isso aqui para um programa é ruim, né? Porque fica um tempo maior, né? Mas ali na parte de edição ali dá para você configurar isso. Mas para nosso objetivo é só ver aqui a simulação, né? Vamos ver aqui a simulação rapidinho. Aqui mostra o design, né, essa fresa ela tem um corpo de fixação menor do que o diâmetro total dela, né? Eu particularmente não gosto de utilizar ela assim porque tem uma tendência de vibração maior, descendência de vibração maior, né? Mas aí exemplo, no caso aqui no programa é só alterar para aquilo que você vai estar utilizando, beleza, não tem problema. Diminuir um pouco aqui a velocidade. Cadê? Então, esses movimentos, né, que a fresa vai fazendo no centro, ele vai, obviamente, ali executando um canal. Né? Ele começa ali a fazer aquele canal. E aí o que acontece? Vou aumentar aqui. Essa geometria aqui, esse diâmetro, ele vai sendo impresso nas laterais. Então, se você tem um diâmetro de uma fresa com 20 milímetros para fazer um canal com... nesse caso 25, né? Você tem uma fresa com 25 milímetros e um canal com 25, a vibração tem a tendência a exceder essa dimensão, né? E quando ela não excede de forma completa, você pode ter o problema da vibração gerando os sulcos laterais, né? Então você pode ficar com as reentrâncias laterais. Então, exemplo, a profundidade dessas reentrâncias pode ultrapassar o valor limite, né, que você tem ali de geometria, né, de geometria. Deixa eu colocar aqui no sólido, vai ficar melhor aqui para a gente observar. Aqui faltou um detalhe aqui, definir o bloco da peça. Deixa eu definir o bloco da peça aqui rapidinho. Aqui, sim. Pronto, beleza. Aqui. Então, esses cortes que a ferramenta vai fazendo, né, que vai gerando esse canal aqui no software aqui aparece perfeito, né? Não aparece nada ali de rugosidade, coisa do tipo, né? Então, aqui parece que está tranquilo, mas a gente sabe que na prática, essa superfície lateral aqui, né, tanto desse lado como do outro lado, ela fica com uma vibração excessiva. Por quê? Cada vez mais que ela vai aprofundando, por mais que ela venha tirar uma profundidade específica, né, um corte a cada 2 milímetros, mas ela tem essa tendência de vibração, né? Ela tem essa tendência de vibração, então volto aí a informar. O ideal para um caso como esse seria realmente utilizar uma fresa com diâmetro menor. Obviamente, se eu utilizo uma fresa com diâmetro menor, o tempo ele aumenta. Mas não tem problema se o tempo aumenta, desde que o conceito, a geometria ela venha a ser atingida, né? Agora, claro, se você tem uma ferramenta, você faz um teste e tem a certeza que ela vai imprimir
a dimensão que você deseja, né, já com o último diâmetro dela, ou com o diâmetro dela, perfeito. Né? Aí volta aquele contexto que eu até tinha dito no último vídeo, para se fazer o teste, para ter certeza ali da parte dimensional que a ferramenta vai implicando. E outro detalhe, né, sempre que você está com a ferramenta já com um certo tempo, né, fazer teste de rugosidade, né, porque ela vai perdendo fio de corte, né, e o acabamento vai diminuindo, né, vai piorando. Você consegue até perceber pelo ruído, né, mas é interessante você estar fazendo ali o teste. E também o teste dimensional, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo aí a gente faz uma análise na peça para estar definindo, né, exemplo ali, ferramentas ali para execução, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos da parte de tolerância geométrica, nessa segunda parte de vídeos, né? A gente no último vídeo falou sobre forma qualquer, né? E tempos atrás, acho que mais ou menos um mês, a gente tinha falado sobre esses outros 5 aqui, né? Linearidade, planicidade, circularidade, cilindricidade, forma linear. A playlist, né, para você ver esses vídeos está aí na descrição, né, do canal. Depois a gente vai até fazer um vídeo falando sobre questão de playlist, né? Algumas pessoas estavam reclamando que não estavam conseguindo ver um determinado vídeo, uma sequência de vídeos na playlist, né? Então vou mostrar ali como é que faz para acessar, tá bom? Vou fazer os 5 vídeos aí normal sobre tolerância geométrica e depois vou fazer um extra para mostrar como acessar ali a playlist, tá bom? Beleza, vamos lá. A gente vai falar sobre paralelismo agora, né? Aqui um detalhe interessante, né? Uma curiosidade, né? Essas 6 tolerâncias, elas são classificadas como tolerância geométrica de forma, né? E acho que a gente vai ver agora, elas são consideradas tolerâncias de posição, né? Que é, no caso, paralelismo, perpendicularidade, né? Então são conhecidas aí como tolerâncias de posição. Vamos lá. Paralelismo é bem tranquilo aí para entender a lógica do paralelismo. Coloquei aqui um exemplo. Aqui a gente tem o seguinte. Tá aqui a indicação de tolerância, né? Paralelismo de 5 centésimos em relação a A. Beleza, então A é a referência, né? Quando você utiliza uma indicação de paralelismo, né, é meio que aquela situação, né? Você não pode ter uma oscilação maior do que a tolerância, levando em consideração as duas superfícies, né? Ou seja, as duas indicações ali de plano, né? Então, quando você faz essa verificação, né, você tem uma referência do plano, né? Esse plano aqui, isso é importantíssimo, né? Na parte de tolerância geométrica, em boa parte da metrologia, ter o padrão, né, de referência, né? Sempre que possível ter um padrão de referência é importantíssimo. Na tolerância geométrica, né, essa própria linha aí ela acaba sendo a referência. Aí tem um detalhe que é interessante, que é onde eu vejo muita gente se complicar na prática, né? Vamos supor que você vai fazer essa medição em uma tolerância geométrica. Ó. Vamos supor que você vai fazer essa medição em uma máquina tridimensional. Beleza? Então deixa eu fazer aqui o esboço. Aqui o desenho da peça. Beleza, tranquilo. Então essa superfície aqui, vou até mudar a cor. Essa superfície aqui, vamos supor que ela seja a superfície de referência. Então, se ela é a superfície de referência, significa o seguinte, que a base de medição da máquina tridimensional, ou qualquer outro elemento que você vai utilizar lá para medir, essa superfície vai ser a referência, né? Independente das irregularidades que você achar que ela tem, ela vai ser a referência, né? Então, você vai ter os pontos, né, para definir o plano de referência. Então, vamos supor que sejam 4 pontos, né, mais ou menos aí as medidas. Então, na máquina, quando você seleciona esses planos, ela vai criar, né, um plano médio de referência, né? Mesmo que esses pontos, exemplo, no plano criado, vamos supor que esse ponto aqui, né, esse ponto, deixa eu mudar a cor aqui, colocar um rosa, vamos supor que esse ponto aqui, ele seja o ponto 1, né? Você foi lá com a máquina tridimensional, tocou na superfície da peça e ele ficou aqui, né, nessa posição aqui. Foi fazer essa mesma, tocar lá no ponto 2, e o ponto 2 ficou aqui um pouco abaixo, né?
E aí aconteceu a mesma coisa com 3 e 4, né? Foi lá para o 3, foi lá para o 4, beleza. Se a máquina identificar uma variação muito grande, ela vai dizer, ó, esse plano aí tá com um problema, né? Ela vai colocar uma mensagem, né, informando que o plano tem alguma distorção daquilo que você está querendo. Mas normalmente, né, pelo menos os 3 modelos de máquina tridimensional que eu já utilizei, quando você está com a superfície relativamente regular, mas deseja criar um plano, né, ele pergunta se você quer confirmar ou se você vai realmente criar um plano, ele vai criar um plano de referência. Né? Então ele vai extrair uma média, né, com base no modelo matemático de referência. Então ele vai criar um plano de referência. Né? Por exemplo, então, vamos supor que esse seja o plano de referência. Quando você vai fazer a medição do outro lado, que você vai estar tocando em outros pontos, essa aqui é a referência, né? Então, normalmente, o que é que ele vai dar de informação? Um caso como esse, 2 superfícies. Ele vai dar, além desse plano, né, além dessa questão da distância do plano, ele vai dar também, exemplo, a espessura da peça. Né? Ele vai estar dando a espessura da peça média, vai estar dando a informação da espessura e vai estar informando também o que nesse caso nos interessa que é o paralelismo. Né? Então ele vai dizer quanto é que está dando de diferença média em relação à superfície de referência. Né? E aí, no caso, a nível de lógica, né? Como é que funciona? Plano aqui de referência, né? Nesse caso aí é 5 centésimos. A partir do momento que você começa a tocar na superfície da peça, né? Se cria esse... vou mudar aqui a cor, vou colocar aqui azul. Se cria duas faixas, né? Vamos assim chamar, né? 2 faixas, onde essas 2 faixas elas vão ter o quê? Uma espessura, né, de 5 centésimos. Né? Então, é dentro dessa verificação aí que ele vai estar fazendo a medição. Aí você pode dizer assim, poxa, mas essa medição, ela parece muito, essa medição geométrica de paralelismo, ela parece muito com uma relação de verificação linear. Né? Então, você se lembra que quando eu falei agora há pouco, normalmente quando você vai fazer uma medição dessa, ele já te informa também a distância. Né? Por quê? Porque você está tomando como referência ali um plano paralelo. Né? Ou seja, um plano paralelo ele sempre vai cair nessa relação. Embora não necessariamente seja necessário, não vou dizer nem seja necessário, né? Seja necessariamente superfícies planas. Né? Eu vou explicar já já. Então, nesse caso, para essa referência aí, paralelismo de 5 centésimos, se a medição do plano de verificação estiver dentro desse campo aí de 5 centésimos, beleza. Tá tranquilo. Está dentro da tolerância. Tá dentro da tolerância. Aí vem um detalhe, exemplo, se você observar aqui, ó, olha a tolerância linear. 60 mais 1/10. Ou seja, a peça ela pode variar de 60 até 60,1. 1/10 de variação. Imagina agora o seguinte. Você fabricou essa peça, fez a medição aqui desse extremo aqui da peça, né, nesse lado aqui da peça, e ela está dando, vou colocar aqui 60,04. Ó, tá bem próximo ali do 60. Faz a medição do outro lado da peça e ele está dando 60,1. O que é que está ocorrendo? Né? O que é que está ocorrendo? Essas duas medidas aqui, né? Essas duas medidas aí, se você observar, já que é de 60,04 até 60,1, eles estão dentro da tolerância. Né? Então, teoricamente está ok. Né? Teoricamente está ok. Mas ela pode cair no paralelismo. Por quê? Se você observar a diferença de uma em relação à outra, é de 6 centésimos. Olha a tolerância do paralelismo. Né? Então, isso acontece muito em projeto. Né? Você pode ter até uma faixa de tolerância dimensional boa, legal de trabalhar, né? Dá mais tranquilidade, mas você pode ter uma tolerância geométrica que encurta a possibilidade do erro da forma, né? do erro da posição. Né? Então, é um detalhe aí interessante. Né? Então, às vezes você tem uma tolerância dimensional grande, né? Você diz, poxa, essa peça é tranquilo para fazer, mas se ela tiver, né, esse erro de posição grande, pode ser que, se ela tiver uma tolerância geométrica, né, que venha acusar, pode ser que a peça ela venha ficar não apta por causa da tolerância geométrica.
Bom, aquilo que eu tinha falado, né? Não necessariamente você precisa ter superfícies planas. Vou explicar agora. Eu não fiz um modelo desse aqui, mas vou fazer um esboço. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos supor que você tenha a seguinte referência. Supondo que seja uma peça aqui em corte. Você tenha um furo, né? Esse aqui seja o furo da peça. Né? Então aí está o desenho dela em corte. Vou fazer aqui um esboço de uma achura. E você tem aqui, tem essa superfície aqui de referência. Vou colocar aqui superfície de referência A. Beleza, superfície de referência A. E tenha a indicação de medição ali do furo. Né? Tem a indicação de medição ali do furo. Isso pode ocorrer. Né? Não vou nem dizer assim, isso pode ocorrer, isso acontece bastante. Né, aí em ciclos aí de montagem. Né? Então você vai ter um diâmetro para aqui qualquer, né? Não vai ter interferência. Vou colocar aqui o diâmetro. Vamos colocar aqui um diâmetro de 10 milímetros. Vou colocar aqui D para referenciar diâmetro, já que nesse aplicativo não dá para colocar o símbolo do diâmetro. Beleza, você tem um diâmetro de 10 milímetros e tem a indicação, né, para esse furo aí em questão, uma indicação de tolerância geométrica referente a paralelismo. Né? Pode ocorrer, não tem problema nenhum. Então, você tem lá a simbologia do paralelismo. Vou ver se consigo fazer um esboço aqui. Vai ter lá a simbologia do paralelismo e vai ter o quê? A tolerância. Né? Vai ter a tolerância. Vamos supor que seja de 2 centésimos. E aqui ao lado você vai ter a referência, né? De onde é que vai ser a referência A. Então, o que é que isso significa na prática? Esse furo ele não pode ter uma oscilação, né, de inclinação referente ao seu centro, né, variando mais do que 2 centésimos em relação ao plano de referência A. Você diz, poxa, mas como é que eu vou pegar essa medição aqui do centro? É simples. A medição tridimensional ela vai ocorrer na parede do furo. Vai ocorrer na parede do furo. E com base na parede do furo você consegue pegar uma relação, a projeção de linha central do furo. Né? Então você consegue fazer isso. Né? Então essa questão do paralelismo ela não se aplica só a... Entenda, né? Aquela questão da superfície plana de contato. Né? Obviamente, nesse caso aí, você vai criar um elemento linear que vai ficar paralelo ao plano A de referência. Né? Nesse caso, essa linha de referência, ou essa linha de projeção que vai ser verificada em relação ao plano A, ela foi construída, né, com base numa análise geométrica de um furo. Né? Ou seja, pegou os pontos ali de parede de construção do furo, se criou uma linha central. E essa linha central ela não pode oscilar mais do que 2 centésimos de paralelismo em relação ao plano de referência A. Beleza? Então é isso. Tolerância de paralelismo é tranquilo. Interpretação. Né? Dá para fazer esse tipo de medição. Também dá para criar dispositivo para fazer esse tipo de medição para alguns casos de forma convencional. Mas com a medição tridimensional, o escaneamento facilita muito. Bom, então é isso. No próximo vídeo a gente volta com análise de perpendicularidade. Valeu!